para você que sintoniza conosco através dos canais do Grupo RBJ de Comunicações. Nós falamos neste momento diretamente aqui do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão. Aos fundos vocês percebem que temos o rio que cruza essa região e eu converso a partir de agora com o primeiro-tenente Oliveira, ele que está saindo de serviço, esteve aí atendendo as últimas ocorrências e a gente vai destacar as principais ações que foram desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros nas últimas horas, mas anteriormente, conversando aqui com o tenente, já é possível a gente ter um balanço de que houve uma considerável, expressiva melhora das ações que ocorreram na última enchente, ano passado, 2022, para este ano, onde ações foram adotadas nos rios, mas também, segundo o tenente, a conscientização. As famílias que ficaram atentas por medo de serem atingidas pelas chuvas, adotaram medidas que são orientadas de forma preventiva e isso contribuiu consideravelmente para o número de situações de risco, né, tenente? Bom dia, tudo bem? Bom dia, é isso mesmo. Então, existia, né, essa previsão de fortes chuvas, o rio começou a encher rapidamente e essas famílias já foram orientadas e até mesmo por conta da última ocorrência que foi muito grande, né, muito trabalhosa para todas as equipes que participaram, e isso fez com que essas famílias saíssem dos locais, procurassem abrigos ou procurassem a residência de parentes e acabou que o Corpo de Bombeiros teve menos intervenção do tipo salvamento. Então foram apenas 3 famílias que a gente precisou retirar, estavam ilhadas, né? Assim, para nós essa questão da prevenção ela é essencial, né? Porque quando a gente deixa de salvar alguém, de ter que utilizar barcos, né? Isso envolve risco tanto para a guarnição quanto para as pessoas que são resgatadas também, né? Então isso diminui a chance de haver um acidente tanto com os bombeiros quanto com as pessoas que são resgatadas. Tenente, vocês também realizaram um apoio aí no serviço de corte de árvores, pois tivemos uma queda e distribuição de lonas, né? Isso mesmo. Então, algumas famílias procuraram a gente para pedir lonas. Então, foi repassado essas lonas e também árvores caíram, né, na rodovia e foram retiradas e feito a limpeza da rodovia. Olha só, então tá aí as ações que foram desenvolvidas nas últimas horas, mas temos previsão de chuva. O nível do rio, como é possível ver aqui aos fundos, ele ainda está elevado e tem muita água que vai escoar por aqui ainda. E também ficou alerta para o caso de novas chuvas e novos possíveis alagamentos, tenente. Isso mesmo. Então a gente vem observando, né, o comportamento do rio. Então ontem no meio da tarde ele chegou no seu nível máximo, né, próximo a 6 metros fora da normalidade e aí ele começou o movimento de descida, né, ele começou a diminuir. É uma diminuição lenta e então assim a gente ainda está em nível de alerta. Esse nível de alerta ele tem que ser mantido porque também existe probabilidade de chuva ainda hoje, amanhã, até quarta-feira. Então, como o solo está muito encharcado, também o rio já está cheio, uma chuva não precisa ser de grandes proporções para que esse rio volte a subir. Então, a gente sabe, né, por experiência própria, né, eu faz mais de 10 anos que eu trabalho aqui em Francisco Beltrão, e a gente sabe que o rio aumentou bastante a tolerância. Né? Antigamente, com menos chuva, ele alagava mais. Mas não é por conta disso que a gente tem que deixar de ser alerta, de ser vigilante ali com relação a essas famílias que moram em locais de risco. Tá, então, o tenente conversando com nossa equipe, destacando as ações. Parabéns, tenente, pelo trabalho de vocês sempre apostos aí para atender a população. E como destacado pelo tenente, tem ainda previsões de chuva e fico alerta para que, especialmente aquelas famílias que residem em locais de risco, tomem essas medidas com antecedência para que a gente continue com um cenário positivo aqui em Francisco Beltrão. Com informações, repórter Deise Bach. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha através dos canais da Rádio Onda Sul. Nós falamos diretamente aqui da rua Curitiba, próximo ao ginásio Arrudão,
onde ontem passamos aqui por algumas vezes, conversamos com os moradores e havia uma grande preocupação com relação ao alagamento neste ponto. O rio estava realmente muito intenso, alto, e esperava-se que esse cenário que vocês acompanham agora nas imagens viesse a acontecer. De fato, alagou toda essa região aqui da rua Curitiba, as laterais também. Vou tentar circular aqui para mostrar para vocês. Um ponto bem afetado. Já era esperado esse ponto ser afetado, mas realmente um cenário muito triste e de muito prejuízo para os moradores aqui dessa região, que estão ilhados. O ponto aqui lá é o ginásio Arrudão. E essa aqui, essa via que está coberta por água, é a rua Curitiba. A gente vai mostrar também aqui a lateral. Olha só a situação dos moradores aqui. A casa está com as portas inundadas. Esse é o cenário Rio Lonqueador aqui em Francisco Beltrão. Foi muita chuva mesmo e, de fato, esse cenário nesse ponto da cidade era esperado. Ontem, ao final do dia, passamos por aqui. Tem uma live que está disponível no feed aqui do Facebook, onde era possível ver que ele estava realmente no nível da rua, e as chuvas da noite deste sábado e amanhecer de domingo foram intensas e, portanto, não teve como evitar esse cenário que aparece aqui agora para vocês. Realmente muito triste esse cenário. O rio Lonqueador transbordou. A gente estava em deslocamento para cá e vimos as equipes do SEAT e do Corpo de Bombeiros circulando. Algumas vias já estão sinalizadas para que os condutores não trafeguem, porque não tem condições de passar por essas vias próximo ao rio Lonqueador. O volume de chuvas foi bem intenso na noite deste sábado. E este é o resultado agora aqui em Francisco Beltrão. Na sequência, nós estaremos conversando com a equipe do Corpo de Bombeiros, porque ontem, ao final do dia, 5 famílias tinham recebido lonas. Uma árvore tinha caído na BR-180 e os bombeiros realizaram o corte e limpeza da via para evitar acidentes. E também tivemos as informações por meio dos bombeiros de que uma família teve de ser retirada da sua casa pela Defesa Civil, pois havia risco de deslizamentos. Teve também um deslizamento na rua Abdul Pullman e foi feito o trabalho por lá de limpeza da pista e liberação dela, mas houve deslizamento lá também. E a gente vai conversar com as equipes para saber se tivemos outras situações na noite deste sábado e amanhecer de domingo. Olá, Patrícia Zappellini. Realmente é de cortar o coração. Em uma outra rua aqui à frente tem também comércio e a gente viu uma oficina que está o seu pátio totalmente coberto pela água. Então, como a gente destaca, além de ser um cenário triste, é sabido que gera muitos prejuízos para os moradores, para os comerciantes dessa localidade. Francisco Beltrão, na manhã deste domingo, rio Lonqueador transbordou e, infelizmente, deixa esse cenário triste aqui nessa localidade. Você que nos acompanha pode também nos mandar informações aí onde você mora, no seu bairro. Houve alguma situação de alagamento? Conta pra gente aqui nos comentários. Ou manda no WhatsApp, que a gente vai estar também conferindo e apurando no decorrer deste domingo. Iracema Savenhago conosco na audiência. Realmente, de novo, Iracema. E até mesmo em uma fala do prefeito ontem pela manhã, havia essa previsão de que esse ponto da cidade não havia o que ser feito e, de fato, o rio subiu muito. E esse é o cenário. Bom dia, Lori Dias. Lia Andressa está dizendo aqui pra gente que Cristo Rei São Miguel alagou tudo também. Olha só, a Neuza. Bom dia, Neuza. Lia, obrigada pelas informações. A gente vai também passar por lá fazer essa checagem desses bairros que você cita aqui pra gente.
Ontem à noite também havia princípio de alagamento lá no Pinheirão. A gente vai passar por lá daqui a pouco, checar também essa informação. Vamos também passar pelos pontos do Rio Marrecas para ver como está a situação lá e atualizando vocês. E claro que todas as informações que a gente traz aqui também estão disponíveis no portal RBJ e através também da Rádio Onda Sul. Você fica bem informado por dentro de tudo. Rua Nova Iguaçu também teria alagado, segundo os nossos ouvintes. Santa Rosa também transbordou, a ponte no Santa Rosa. Tá aí as informações, nossos ouvintes participando conosco, atualizando o cenário de Francisco Beltrão. Então, muitos pontos de alagamento, infelizmente, aqui em Francisco Beltrão. Outra cidade que foi muito afetada foi a cidade de Dois Vizinhos. Inclusive, algumas rodovias a gente ainda não tem informações se foram liberadas ou não. Vamos estar checando essas informações e encaminhando para vocês. Mas haviam muitas rodovias também bloqueadas em virtude de deslizamentos e rios que transbordaram pelas vias. Inúmeros moradores perderam suas casas na cidade de Dois Vizinhos. E aqui em Francisco Beltrão, este é o cenário. Prejuízo para moradores aqui. Sequência da rua Curitiba. Embaixo d'água. Vamos estar checando também o nível do Rio Marrecas. Ontem, ao final do dia, às 17 horas, ele estava com 7 metros. E a previsão é que hoje, às 9 horas, teria chego aos 10 metros. Vamos trazer também essas e outras informações em detalhes para vocês. Você que nos acompanha pode mandar aí para a gente nos comentários qual é o cenário da sua rua, do seu bairro. Foi afetado? Houve destelhamento? Houve retirada de moradores? Teve de erguer os móveis aí na sua casa também? Conta para a gente. Neuza falando aqui conosco. Neuza, o túnel de contenção tem previsão para o escoamento do Rio Marrecas. E é por isso que a gente já vai passar por lá para ver o cenário de lá também. E foi citado pelo prefeito que esse rio aqui que eu estou mostrando nas imagens, o rio Lonqueador, ele tem previsão de medidas para serem adotadas em sequência, logo após o término das obras do túnel de contenção, é para tomarem medidas com relação a este rio aqui também. Ele fica em uma baixada aqui de Francisco Beltrão e por isso ele acaba realmente sempre transbordando aqui neste ponto. Mas, segundo o prefeito, a live, inclusive, que foi feita de uma entrevista com o prefeito, está disponível no portal RBJ e também aqui no Facebook. Vocês podem assistirem para tirarem as suas dúvidas com relação ao que foi dito sobre as medidas serem adotadas com relação a esse cenário para que não se repita mais um ano, porque ano passado, 2022, neste mesmo período, tivemos uma grande enchente aqui em Francisco Beltrão. Neuza participando conosco, de fato, quem tem familiares aqui fica sempre muito preocupado, Neuza. A Carla destaca que se não fosse o túnel, a cidade estaria totalmente debaixo d'água. Eu vou encerrar essa live e já volto com vocês diretamente lá do túnel de contenção para a gente ver o cenário de como está por lá. Mas sigam trazendo informações, nos mandando aqui nos comentários que a gente vai estar checando todos esses pontos que vocês citam para a gente. Com informações, repórter Deise Bach.